Grande Rui, Tiago, como é que é? Grande William, Mr. Pazzo. Peço desculpa que vou a conduzir, pá, agora estou um bocadinho atrasado, estou a vir da Quinta de Santana, mas estou quase no spot certo. Amigo Luís, grande Filipe Mateus, Sandrinha. Vamos lá ver se não me espeto, que isto aqui de fazer aqui a gestão. Não sei se já viram a Joaninha a aparecer. Ei! Bethany Taylor, up. Vamos lá ver aqui se aparece a Joaninha, peço desculpa. A Horta, Sarita, como é que é? Zé Pierre. Já viram a Joana por aí ou não? Ainda não? Então eu dou-vos aqui um bocadinho de... Hoje vai ser nem de propósito, estou a voltar de Mafra, por isso do Gradil, de perto da costa, por isso estamos quase 120 km por terra e 80 km se for assim em, como é que se chama? A Joaninha já aqui está. Espera aí, up. Joana, bora. Adicionar. Joanita, como é que é? Desculpa lá. Agora é que se vê a grande diferença entre os bravos e os médios. O que é que isso quer dizer? Porque todos os dois últimos lives eu tive por 1 minuto para chegar atrasado. Mas eu estou aqui em grande... Olha, mas tu não consegues pousar o telemóvel aí num sítio qualquer? E tu ainda és parado pela... Tipo quê? Parar a onda? Não, pousar. O Alentejo, que isto é um momento lindo do Alentejo. É o momento da mudança da cor. Se viessem cá há uma semana, estava tudo verdinho e agora começou a secar, não é? O Alentejo começa a ser Douro. É. Quase que era Douro, no Douro, mas nunca entendi. Então, Joaninha, pá, peço desculpa que estou um bocadinho atrasado, mas pronto. Não faz mal. Bem-vindos a mais um Mano a Mano. Hoje era suposto, o António finalmente era urgente e muito importante que ele tivesse um mapa. Nos outros dias ninguém quer saber daqueles mapas, mas hoje que é necessário, o homem está no carro. Eu não tenho nenhum mapa para mim, mas eu acho que dá. Como é que dá para mostrar imagens? Não, mas eu tenho aqui se tu quiseres, mas eu acho que não. Já lá vamos ao mapa. Já lá vamos ao mapa. Hoje a questão é muito engraçada, que tem a ver com esta questão da identificação das regiões, não é? O que é que as regiões nos transmitem sem nós nunca termos provado o vinho? O quanto é que só por dizer que é Douro, ou Bairrada, ou Dão, ou Algarve, ou Alentejo, nós estamos a ter uma mensagem, tal como pensamos ir para a Tailândia, sabemos que ir para a Tailândia significa calor, umidade, praia, mar azul, sabemos, pronto. Joaninha, nem todos somos tão finos como tu. Ai, Tailândia, foi minhas últimas férias. E então, eu acho que a viagem que vamos fazer, o que vamos fazer hoje é um bocadinho esta viagem entre como é que eu consigo prever mais ou menos o perfil de um vinho. Adivinhar, é certo? Adivinhar, não é? Quer dizer que sem saber, que nunca ter provado um vinho, nunca ter... E acho que esta ideia depois pode ser transplantada para outros países, outros locais do mundo, fazermos aqui um exercício de explicar quais é que são os fatores macro que fazem um vinho. Por isso, o problema do vinho é que tem imenso detalhe, não é? As castas, que as pessoas focam-se imenso sobre as castas e claro que tem influência. Fala-se imenso de solos e claro que tem influência. Joaninha, não sei se me estás a ver, mas eu estou aqui a circular, por isso posso estar com pouca rede. Não, fui eu. Ah, foste tu. Boa. E então estava a dizer que claro que tudo isso tem muita influência, mas há uma coisa que tem mais influência que tudo, que é o clima. Por isso o clima manda. Quer dizer, quando tenho conversas com outros produtores e com outros enólogos, me dizem, está bem, mas já viste a importância do sol? Epá, o que eu sei é que nunca provei um vinho da Antártida. E por isso, com xistos, com solos arenosos, com granitos, nunca provei um vinho da Antártida. E nunca provei um vinho do Saara. E por isso, quer dizer que o
O que isto nos diz é que há uma parte, óbvio, que tudo pesa, mas há coisas que pesam mais que outras. E Sim, então, aqui, pegando no grande chavão, ou seja, quando queremos fazer uma, uma primeira abordagem às regiões, vamos pensar num tema grande e geral que é o clima, certo? yep, E então, se eu mandasse aqui, posso mandar já um teaser ou não? podes, claro. Mas diz-me uma coisa, Jorinha, porque há bocadinho estávamos de conversa e disseste uma coisa giríssima. O que é que vamos tentar abordar? Why should we care, não é? Se isto passa o Who Cares Test, porque é que estamos a falar deste tema, não é? Por isso, qual é a resposta que estamos a tentar resolver? E tu usaste um termo muito giro, que foi, olha, se eu for às compras, não é? Vou-te deixar dar o... Não, se eu for às compras, eu olho para as prateleiras, vejo as diferentes regiões. Por exemplo, se for às compras à nossa loja online www.maçanita.com, Muito bem. há vinhos do Douro, do Alentejo e dos Açores, uma diversidade fantástica de vinhos. Mas pensa, Eu estás no sei, supermercado e estás a tentar escolher vinhos, não é? sim, a minha questão maior é como é que eu vou saber qual vinho tem um perfil mais daquilo que eu procuro, Claro. ok? Como é que eu escolho, não é? Eu não consigo provar, como é que eu escolho? Como é que eu penso? Imagina que eu diga assim, olha, eu gosto de vinhos ácidos, com frescura, com mineralidade, tensos de boca. Para que sítio, para que região do supermercado eu vou me dirigir? É melhor sair do supermercado. Não, mas desculpa. Não, stop. Não, mas tens Não, razão. sempre vinhos no supermercado. Não é verdade? O Corte Inglês tem vinhos no supermercado. O homem está sem rede. E, portanto, põe-se aqui a questão. Peço desculpa que eu devo ter ficado. E claro que a primeira ideia é sempre o que é que nós gostamos mais, não é? O que é o nosso perfil. E para eu saber identificar o meu perfil a uma região, eu tenho que conseguir compreender essa região. E então nós temos esta ideia muito clara que regiões diferentes trazem perfis diferentes, por várias razões, mas existe uma muito marcante, que é o... E esta característica é uma característica que se chama, olha que lindo portão, Quinta Nobre, Paço do Oliveira. Sempre quando vai visitar. Espetacular. Diz. Grande pinta. Estou quase a chegar. Quase a chegar. E então, vou-vos pôr uma pergunta enquanto ele vai chegar. Eu vou pôr uma pergunta. Uma pergunta enquanto ele chega. Não, se eu tivesse que escolher um Douro branco ou um Alentejo branco, qual deles é que eu acho que vai ser um vinho mais fresco? Faça opinião, escrevam aí. Entre um vinho do Douro e um vinho do Alentejo, qual deles é que vocês acham que vai ser mais fresco? Estão aí 40 pessoas. Alguém há de ter uma opinião. Falta. Hello. Nada? Ninguém quer saber qual é a opinião? Esse cara não tem rede. Douro ou Alentejo? Hã? Pode ser porque tu não tens rede, não é? Não sei. Eu estou só a E tu é tentar que conduzir. iniciaste o... Estou só a tentar conduzir, Jorinha. Estou a ouvir. Boa? Então, isso é Estou a ouvir. possível. Realmente isto parou. Tem aqui a Vinha parou. Nova. Estamos aqui a chegar à adega. Eu acho que não estamos online, António. Estamos a comunicar um com o outro.
porque ninguém nos diz nada. Estamos a aproximar, por isso. Aí está o palácio. Aí está a Grande Pinta. Já deves ter 2 assistentes à tua espera. Exatamente. 2 grandes ajudantes a preparar o live. Temos ali Filipe Mateus já a bombar. Peço desculpa a toda a gente que... Não, mas vai ficar de melhor rede. Peço desculpa. Já vou porque não está ninguém aqui. Os números não mudam e as mensagens não mudam. Julinha, cá estamos. Eu estou a continuar a ver. Vejo muitas mensagens a aparecer. Vês? Vejo. Eu não estou a ver nada. Cá temos o Portugal atrás. E agora o desafio é que temos menos 30 minutos, por isso tem menos 10 minutos, não é? Olha, pedir desculpa a todos pelo atraso, que realmente estive ali com o grande mestre Manuel Moreira na Quinta de Santana, por isso a provar vinhos da Quinta de Santana, verticais. Já tive mais fresco, tenho que admitir. Mas... Diz? Estás a dizer? Ter as mensagens das pessoas. Não, mas tens alguém a dizer Douro. Quais os vinhos mais brancos mais frescos? Douro ou Alentejo? Pergunta. Douro e Alentejo Litoral? Resposta. Douro, Somamed. Ok, eu acho que as respostas estão todas boas. Quer dizer, com isto é que a resposta a esta pergunta... Eu agora aqui estou com a fita cola no sítio onde... Espera, tenho que fazer aqui uma cena. Que depende de onde no Douro, não é? E depende de onde no Alentejo. Por isso esta é a pergunta. Eu acho que queria... Diz-me? Assim ficas para Não faz mal. Queres que eu ponha mais alto? Só estou... Espera aí. Então, espera aí. Vê lá se está melhor assim. Isso. Boa? Então vá. Ok, vamos... Peço desculpa pelo meu atraso. Rock and roll. O grande desafio para mim é esta ideia a ideia das laranjas. Esta é uma coisa que eu uso muito, porque eu acho que quando se fala de frutos, toda a gente percebe sobre vinho, sobre clima. Quando se fala de vinho, está tudo perdido. E porquê? Porque o vinho é complexo, é as castas, é o sol, é o granito, é o xisto. Isso é por causa do reflexo da pedra, isso é por causa de que a pedra é preta. E por isso... E na realidade é muito mais básico que isto. Óbvio que é complexo, mas a base é mais básica. Por isso vou tentar olhar para aqui, não é? Vou tentar arranjar-vos aqui um foco do país e... Okay. E esta ideia muito interessante de Portugal, que é um país magrinho, quer dizer, é um país fininho, quer dizer que ele viaja muito em latitude, para começar, não é? Por isso ele viaja desde o sul, que aqui vocês não conseguem ver, mas eu vou tentar, viaja desde o sul, cá de baixo, até ao norte, e por isso vamos começar pelo básico, não é? Se eu plantar o meu laranjal no Algarve, e se eu plantar o meu laranjal no Minho, para toda a gente escrever quais são as laranjas que vão ser mais doces. O som continua aos cortes? Não, eu não vejo as pessoas a escrever, nem vejo... Não, mas tu não vês, mas faz um logout, sai e volta a entrar, porque deve estar aí com um programa qualquer que eu vejo. O som sempre aos cortes. Soninha, isso em Lisboa não está com nada já. Não há rede em Lisboa. Nós estamos aqui em Évora e temos Algarve, duas opções para Algarve, e agora tudo bem, vamos assumir que sim, que é o Sul. E porquê? Ocultar, transmitir direto. E porquê Algarve? Porquê Algarve? Boa. Alguém diz no Norte mais doce, Algarve,
E porquê Algarve? Isso é que é importante saber. Sol e calor, diz aqui jornadas e iguarias. Mais sol. Agora, deixem-me provocar-vos. Deixem-me provocar-vos. Há mais horas sol em Bordeus do que há no Algarve. Quanto mais longe estivermos do Equador, mais horas sol temos. Então como é que ficamos? Temperatura, horas de sol, diz a Wine. Se há mais horas sol no norte, horas sol potenciais, como é óbvio, não estou a falar ainda de nuvens, não estou ainda a falar de nada disso. Estou só no macro. Incidentes de luz, também não. Já houve quem disse, falou-se de maturação, velocidade de maturação, perfect. E a velocidade de maturação é dependente do quê? Malta, tudo a pensar. E então, o tema é Dá uma relativa... dica, uma ajuda. A velocidade de maturação vai depender do quê? Eu acho que é isso. Sol, claro. Alguém já disse calor. Calor. Esqueçam amplitude, esqueçam misticismos. Alguém diz aqui, perfeito, achar que a temperatura... Exatamente. Por isso, o tema é um tema de temperatura. É um tema de, em tudo na natureza, sejam uma reação química, uma reação biológica, uma coisa, ou qualquer, mesmo uma reação endotérmica, quanto, quer dizer que exotérmica, mesmo que liberte calor, quanto mais calor houver, mais rápido essa reação acontece. Em tudo. Vocês sabem isso porque se deixarem o leite fora do frigorífico, ele estraga-se. O sumo, ele estraga-se. E estraga-se mais rápido do que o frigorífico. Por isso é que temos frigoríficos em casa que, de certa forma, abrandam a velocidade das reações, não é? Reduzem essa velocidade. Pronto. Por isso, esta é a primeira passo. Por isso, com essa base do frio-quente, vamos olhar aqui para o mapa de Portugal e temos... Ok? Vamos assumir. Plantamos o nosso laranjal aqui. Ele vai ser mais doce do que o nosso laranjal aqui. Ok, muito bem. Certo. E a acidez? Qual é o sítio que vai ter mais acidez? Malta, qual é o sítio onde as laranjas vão ser mais ácidas? No Algarve ou ali em Trás-os-Montes? Acima, não é? Minho. Ficaste sem internet. Minho. Mais ácida norte? Minho. Norte. Ok. Então depois vamos só fazer este tipo. Boa, norte. Porquê? O que é que acontece na maturação? Inverno no sul pode ter água, norte, menos calor, menos doçura, norte mais acidez, menos açúcar. Boa. Então vamos a isto. Joaninha, que gráfico é que eu estou a fazer aqui? Hã? Que gráfico é este? Deixa-me ver. Conseguem ver? Sim. Ou seja, é a evolução da acidez e do açúcar numa fruta ao longo do seu tempo de maturação. Ou seja, é pensar que todos os frutos, pensem, um ananás verde, o que é que sabe? Ácido. Uma laranja verde, o que é que sabe? Ácido. Uma maçã verde, o que é que sabe? Ácido. E nós temos na nossa cabeça duas ideias confusas, que é, nós vemos a acidez como um oposto, como um sabor antagónico, como se fosse um substituto do açúcar, mas na realidade são duas coisas diferentes. E tem a ver com a nossa experiência dos frutos. Ou seja, nós quando chegamos, ou ele é ácido, ou então já é doce. Mas são duas coisas diferentes que estão a acontecer. Quer dizer que os frutos começam todos com muita acidez, por isso aqui, não sei se conseguem ver ou não. Sim. Começam todos aqui e vai havendo com o calor, com a fotossíntese,
a degradação dos ácidos. Os ácidos vão se partindo, não é? Nós vamos perdendo acidez. Por isso começamos com muito e acabamos com pouco. E depois, do ponto de vista de açúcares, é uma lógica diferente. É pensarem que não há açúcares de início. O que vai haver é uma síntese de açúcares. Ou seja, com a fotossíntese consegue-se fixar o carbono, com o carbono vai-se complexar esse carbono, que se transforma em glucose, sacarose, seja o que for, que cada fruto tem, frutose, e na realidade vamos agarrar, abacaxi é um excelente exemplo, o que vai acontecer é que vamos conseguir sintetizar açúcares, ok? E porquê que isto para a função água podemos lá chegar, mas vamos pegar só no tema calor. Temos folhas apontadas para o céu, elas precisam de luz, vamos assumir que a luz é igual em todo o lado. Quanto mais quente for, mais rápido se formam estes açúcares e mais rápido se perdem estes ácidos. Ok? Por isso, voltando aqui ao nosso mapazinho. Não quer isto dizer que fica a maturação, porque nós temos, obviamente, em determinados sítios de cada região, sítios onde é possível amadurecer igualmente coisas. Mas são outros fatores que depois vão ser discutidos mais para a frente, não é? Portanto, não fiquem... Toninha, será que tu consegues aguentar aí um bocadinho a malta, que eu vou ter que ir à casa de banho, visto que fiz 1h30 de viagem e vi uma garrafa de 1,5 litro de água? Mas tens que dizer, para curar a ressaca que fiz logo ao meio-dia. Já estou sóbrio, por isso... Conversar deu para digerir. Então, aguenta a malta, claro que sim. Então, estamos neste conceito geral de que zonas que são mais quentes têm maior facilidade ou as maturações são mais rápidas, maior segregação de açúcar ou síntese de açúcar e maior degradação da acidez. E claro que nós conseguimos ver que de norte a sul, isso é claro porque é sempre mais frio a norte do que a sul. Mas como o António disse, o país é bastante estreito. Significa que temos uma grande influência dos lados, não é? De um lado temos o continente, temos Espanha ao nosso lado e do outro lado temos o Atlântico, que nos banha de lado e de baixo. E isso tem uma influência grande. E como o nosso país é estreito, essa influência não atinge só a costa. Acaba por atingir a costa e quase o interior do país. Então, se eu tivesse que perguntar qual região será mais fresca, o Algarve ou o Alentejo, qual é que seria a vossa resposta? Portanto, Algarve ou Alentejo, qual é mais quente? Alguém quer dar uma dica? Já estão a dar e eu não estou a ver. Também é possível. Algarve mais quente, é isso? The Good Life diz Alentejo, Alentejo. Temperatura média anual, Alentejo. Alentejo. Exatamente. Ou seja, é óbvio que temos a questão norte-sul, que define este gradiente de temperatura, maior ou menor, mas também temos a questão este-oeste, porque na verdade somos rodeados de maneira diferente nas diferentes faces do nosso país. Do lado e em baixo somos rodeados por mar e do outro lado e em cima somos rodeados por terra. Portanto, óbvio que será mais quente o Alentejo do que o Algarve. O Algarve é mais perto da costa. Não sei o que é que já falaste, Soninha? Só falei da questão do estreito e, portanto, também temos influência lateral por causa da costa. Mas aí o Porto Alegre já é outro fator. Já não tem a ver com ser interior ou exterior. Já é outro fator, que é um outro parâmetro que tem a ver com as altitudes e que nós poderemos falar um bocadinho mais à frente, que tem a ver com as serras. Ok? Então, mas vamos começar por aqui, que é Portugal. Eu vou-vos vou tentar relembrar-me de um verso de Camões, que é: eis aqui, quase cume da cabeça de toda a Europa, o reino lusitano, onde a terra acaba e o mar começa. Esta
eu acho que é o verso mais claro sobre o que é Portugal e pensem isto, não é? Esta cabeça que é Portugal, não é? E temos duas dimensões, não é? A todos os níveis, genéticos, populacionais e climáticos. Nós temos o norte-sul, já falámos, quanto mais subimos em latitude, mais fresco é, está no bom senso, no senso comum de toda a gente. E depois temos este-oeste, quanto mais próximo estamos do mar, pensem que isto é um frigorífico. Aqui estamos a 17, entre 14 e 20 graus, não é? Lá em baixo podemos estar entre 17 e 22, mas é um frigorífico. Se pensarmos que na fronteira, na altura da vindima, estamos entre 40 e 45, é fácil de perceber que há dois mundos. Então, quando fazemos a quadrícula, não é? Eu não sei se era o que já estavas a fazer, que é qual é o sítio, já disseste, qual é que é o sítio mais fresco de Portugal? Não, ainda não. Estava só Okay, então pensa isto, que eu acho que é super giro, porque o Alentejo, porque apesar do Algarve ser mais a sul, e portanto à partida deveria ser mais quente, eu perguntei, tendo em conta que temos um mar de um lado, um Atlântico do lado e um continente do outro, e que somos estreitos e que há esta influência, será o Alentejo uma região mais quente ou mais fria? Claro, claro. E tudo depende um bocadinho, eu acho que a pergunta está certa, que é, depende em que momento é que estamos a analisar, não é? As regiões mais continentais são as mais frias no inverno. Agora, o tema é, na growing season, na altura de crescimento, desde o abrulhamento até à maturação, que se somarmos as horas de calor todas, não é? Qual é que tem mais, não é? Por isso, este é que é o tema. E por isso, então aí, Alentejo começa, as zonas do interior e ao sul, aqui mais fresco de Portugal, é a Bairrada. Já lá vamos. Então vamos a isto. Boa. Sim, Nós não sabemos nada de vinho ABC e toda a gente. Nós nunca visitámos Portugal. Nós não percebemos nada desta... Não sabemos. Podemos estar em Itália, podemos estar em França, não faz mal. Vamos só olhar para o mapa e um gajo diz, pá, eu percebo imenso, eu não preciso saber, nunca preciso provar vinhos, o que eu preciso saber é, eu se plantasse as minhas laranjas, vou escolher aqui um sítio para plantar, qual é o sítio onde estas laranjas vão ser menos doces e mais ácidas, ajudem-me. Eu vou ter que arrancar no sul, vou começar a subir, mas só que o problema é que aqui estou muito no interior. E então tenho que ir para a extrema e vou ao sítio onde tenho a maior influência atlântica com a maior influência de latitude. E vamos Que parar. região é esta? Verdes. Até a região tem nome de vinho, ganha o seu nome do que as uvas são, não é? Que as uvas são, de certa forma, mais verdes. A palavra é essa, menos maduras. Não é por nada que nos livros antigos se fala do vinho maduro e do vinho verde e do vinho... E por isso há, claramente, sem saber, nunca visitámos, nunca provámos, não queremos saber. Agora vamos ao oposto. Não é? Vamos partir isto ao contrário, que é... Então vamos para a zona mais quente, a supostamente mais quente da região, não é? De Portugal. E então venho para baixo, chego aqui na região mais fria, venho para baixo, qual é que é o problema? Ainda estou no litoral, tenho que vir para dentro, E onde é que estou? Estou no Alentejo, estou no sul do Alentejo, no interior do sul do Alentejo. Esta é a zona mais quente, no Baixo Alentejo, interior. E por isso, isto permite-nos começar a materializar. Eu posso pegar nisto e dizer Toscânia versus Piemonte. Eu posso pegar nisto e dizer o sul de França, Languedoc-Roussillon versus Champagne. Eu posso pegar nisto e dizer Califórnia versus Oregon. Eu vou pegando nisto e na Califórnia dizer que estou em Napa ou estou em Carneros, junto à costa. Por isso, tudo isto repete-se, não é? Região a região, sítio a sítio, Granja Marleja, que é totalmente, exatamente, interior, continental. E por isso, esta ideia, o grande objetivo é, pelo menos, termos uma ideia macro. Claro. E óbvio que vão vir os complicados
a dizer, mas espera lá, primeiro temos que falar das castas, primeiro temos que falar das docks, primeiro temos que falar dos costumes. Não. Primeiro temos que falar do macro. Não há vinho na Antártida. É o clima. Confirma-se. Não há vinho na Antártida. Não é porque não há lá dock, não é porque é a casta errada, não é porque o solo não é xistoso, não é porque o solo não é arenoso, não é porque não é argiloso. É porque não há calor para amadurecer. Não há condições para amadurecer uma vinha. É a mesma razão no Saara. Não há condições para fazer vinho. E por isso, quer dizer que o macro sobrepõe-se ao micro. Óbvio que no micro está a profundidade, está a complexidade, estão os tons, não é? Mas primeiro precisamos das gavetas grandes. Mas não está a coluna vertebral, não é? Claro. E é isso que estamos a discutir. Há aqui um comentário muito giro que é impressionante estarmos a falar de macro num país tão pequeno. E é verdade, o Portugal tem a sua configuração, tem muita relevância do ponto de vista atual do clima, mas também do ponto de vista de a sua forma, ser uma península, fez com que os povos que a foram ocupando foram, na realidade, povos que foram empurrados por outros povos e que, a partir do momento que chegaram à península, já não tinham para onde fugir. Quer dizer que isto é um tema muito interessante. Quer dizer que vamos juntar. Porque é que isso é relevante para os vinhos? Porque as penínsulas, a Península Ibérica, como a Península Itálica, como Grécia, o que tem de interessante é que este empurrar de populações fez com que vamos ficando com muitas camadas de populações acumuladas. Quer dizer que a partir daqui não dá para empurrar ninguém. A partir daqui tem que se conviver, temos que nos relacionar, temos que ter descendência, e o que mostra neste país, neste micro-país, não é? Como alguém disse, que temos não só atualmente ainda esta complexidade de climas, como temos uma complexidade genética de castas inacreditável. E por isso somos um dos países no mundo com mais castas, com mais diversidade de castas. E como é que se explica isto? Eu posso-vos dizer que é simples de explicar. Vocês vão ao Douro e não comem o que comem no Alentejo. Vocês vão ao Minho e não comem o que comem no Douro. Vocês vão a Peniche e não comem o que comem na Bairrada. E por isso, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que, na realidade, este país, que é pequenino, ele tem em cada localidade uma clareza de que há uma influência de vivências que foram trazidas ao longo de milhares e milhares e milhares de anos. Há aqui uma questão que é onde é que a Madeira e os Açores se enquadram neste panorama de zonas mais quentes e não... Certo. Nada a ver uma com a outra. Claro. Logo à partida, não é? A latitude da Madeira é bem mais a sul. Sim. Tem muito mais horas de sol. Não terá mais horas de sol, mas tem mais calor do que os Açores. E os níveis de umidade dos Açores são muito, muito, muito mais altos. Mas em termos de onde é que os agrupavas, António? Os Açores? Não, é assim, nós precisamos de espaço. Quer dizer, vou tentar dar aqui uma lógica. Vamos pôr aqui Portugal aqui. E agora temos que fazer. Isto é mais ou menos 1, 2, 3. Pronto, para aqui são os Açores, não é? Por isso, quer dizer que primeiro temos que pegar nesta latitude. Na latitude de Lisboa, não é? E são 1.100 km, 1.100 milhas, 1.600 km de distância, temos os Açores. Por isso estão na latitude 38. O que é que têm? São um clima moderado a frio, não é? O que é que têm em comum com a Madeira? Têm em comum com a Madeira serem ambos vulcânicos, têm em comum com a Madeira serem ambos atlânticos, quer dizer que são muito moderados, os climas atlânticos são muito moderados, ou seja, há poucas amplitudes térmicas dia e noite. É a temperatura mais constante ao longo. O que é que tem de diferença? É pensar férias, não é? Porque é que a Madeira é o maior destino turístico. É um grande local, destino turístico de praia, de piscina, e os Açores é um destino turístico muito mais no registro de caminhadas. Tem sol? Tem, mas também tem chuva, não é? Quer dizer, no verão, por isso.
E o que os difere acaba por ser essas horas calor, não é? Essas horas calor barra sol, e por isso dois sítios bastante distintos nesse sentido, mas muito próximos. Certo. Há aqui o Pedro Monteiro que faz este comentário que eu acho que é muito interessante, só para fechar, se calhar, esse raciocínio que estava a fazer, que é... mais uma vez vou buscar o José Armando Saraiva, porque eu acho que é tão gira a forma como ele diz, assim, ele diz, como é que ele diz? O homem não era nómada, vagabundo, passeava-se em grandes rebanhos que transbordavam na península, está ele um bocadinho a transmitir, e estes povos iam empurrando outros, e esse empurrar, não é? Que nós sabemos que os celtas vieram aqui parar empurrados, não é? Este empurrar de populações até uma península fez com que, pouco a pouco, se fossem acumulando muitas culturas. Isso está na nossa genética. Ele diz uma coisa bastante, eu diria, agressiva do ponto de vista de que se Portugal tivesse uma raça, não tinha raça nenhuma, feito de gentes de toda a parte. E este é um tema que eu acho muito bonito, porque na realidade mostra também a diversidade genética. Quando passamos para os Açores e para a Madeira, é a mesma história, mas só que ela arranca no século XIV. Século depois, não é? Vamos pôr inícios do XV, não é? Inícios do XV, mas se for Canárias já lá há população, não é? E por isso, mas na Madeira e Açores não há. E então que tem também um conjunto genético de pessoas distinto do continente. Que dá um pool genético de castas diferentes e uns costumes diferentes. Com influências diferentes, não é? Por isso, há uma proximidade muito grande do bolo levo com o bolo de caco, com o pão que se come em Santo Lucia, que é quase encostado às Américas. Por isso, pensem estes hábitos. É quase que cada povo plantava essas castas, não é? Quer dizer, e depois começas a acumular costumes, hábitos de comer, hábitos de agricultura. Mas eu não queria perder demasiado no detalhe, porque essa é a parte que é... Vou só, enquanto tu coisa e tal, vou só lembrar que podem ir à nossa loja online, temos lá os nossos vinhos. Eu hoje estou a provar uma sanita branco, caso, e uma sanita tinto. Só por acaso. Tem aí, mas pronto. Nós criámos um código promocional para vocês, que é hashtag Perceber Portugal, que vocês podem usar na nossa loja online e explorar, e aconselho vivamente a explorar, depois do que vamos falar hoje, um pack que nós temos, que é o pack Terroir, que basicamente será um branco e um tinto de cada uma destas três regiões, e vocês, quando receberem em casa, podem abrir os três brancos, pô-los até em cegas. Muitas vezes o que nós fazemos é cobrimos com papel de alumínio, ou podem despejar para um decanter, uma garrafa, outra coisa, põem em cegas, baralham, metem um número escrito por baixo, que é para saberem depois ver qual é que é, e fazem o teste a vocês próprios para entenderem qual é que vocês acham que é mais ácido, qual é que vocês acham que é mais quente, e tentam perceber, concluir, ou seja, fechar estas informações num exercício prático, não é? Permite realmente, a enologia é muito semelhante entre as três casas, portanto o fator homem é relativamente semelhante, o maior fator aqui será a região, e portanto é uma boa maneira de ensaiarem. Aproveitem. Boa. Well done, Joaninha. António, já falamos. E agora, voltando do momento comercial, dos anúncios, voltamos ao momento. Well done, Joaninha. Eu tenho 3 para criar, portanto. Adoro. Vamos a isso, Joaninha, mas... Só pôr-te aqui, Açores ou Bairrada? O que é mais fresco? É muito difícil eu responder-te isso, porque... ou seja, nunca fiz, com alguma honestidade, nunca fiz o comparativo, não é? Quer dizer, não fiz o comparativo climático, nunca fiz. Quer dizer que posso dar alguns dados concretos sobre Pico versus Alentejo, Pico versus Douro, mas não consigo dar Picos versus Bairrada.
Não... Mas há duas percepções, há duas ideias. A percepção de acidez e a verdadeira acidez quantificável, não é? A quantidade de ácido que o vinho tem. Em termos de percepção, tu achas que tem mais percepção de acidez ou menos? É muito difícil. Porque aí, e agora só para não perder toda a gente, porque aí vamos entrar numa coisa... Quando se aproximam as regiões em termos climáticos, não é? É quando temos que começar a falar de outros temas. Claro. E era Das castas. Dizes, mas o quê? Bairrada quê? Bairrada Fernão Pires ou bairrada Bical? Estás a Mas perceber? era Por isso isso... que eu queria que tu fizesses, que tu passasses. Claro, mas eu acho que devemos ficar... Devemos Tu resistir. Vamos tentar resistir e ficar ainda no norte, sul, leste, oeste. Quer dizer que vamos tentar... há uma pergunta que foi feita ali há bocadinho que se fala que é... Há uma pergunta que se faz é que... então, mas e o álcool? Pronto. Quase como... E não chegámos... É verdade que não acabámos o raciocínio. E então, era por isso que estávamos a falar de açúcar, não é? Ou seja, temos que... eu acho que temos todos conforto a falar de fruta e pouco conforto a falar de vinho. Mas pensem que o vinho é feito de fruta. A fruta é uva, mas ele é feito de fruta. E por isso, a acidez que está na fruta vai se manter, não é? Em princípio, se ela não precipitar um bocadinho, vamos não complicar. O açúcar que está na fruta, cada 16, 17 gramas de açúcar vão ser 1 grama de álcool, depois da fermentação. Por isso, quando nós estamos a falar qual é a importância de haver mais açúcar a norte ou a sul, o que quer dizer que é mais álcool ou menos álcool. Por isso, este é o tema, não é? Que nós conseguimos adivinhar os sítios que vocês vão de férias e que não vão para apanhar sol. Os vinhos são provavelmente vinhos menos alcoólicos e mais ácidos. Os vinhos que vocês vão de férias porque querem apanhar grandes banhos de sol, ao que vai estar calor no verão, vão ser provavelmente vinhos com mais álcool e menos acidez. Assim, de forma geral. E não vai andar muito longe. Porquê? Porque quem manda é o clima. O homem manda um bocadinho, claro que manda. As castas mandam um bocadinho, claro que mandam. Os costumes mandam um bocadinho, claro que mandam. Mas a força do sítio, a força do local, o Alentejo é o Alentejo, a Bairrada é a Bairrada. Quer dizer, perguntarem entre Bairrada e Açores, podemos ter uma conversa, discussão mais filosófica. Mas se fizermos entre Alentejo e Bairrada, não há nada para discutir. Não. E temos que começar pelas antípodas. Para termos uma conversa clara, temos que começar pelos contrários. E depois já lá vamos aos parecidos, não é? Quer dizer que os parecidos, já podemos começar um bocadinho a desmontar os parecidos. Mas vamos arrancar pelos... E vejam uma coisa engraçada, que é o mapa que eu vos coloquei, infelizmente, peço desculpa que... é que os macros mandam. Quer dizer, se eu vos mostrar este mapa, isto é, peço desculpa, que está aqui à frente, não sei se conseguem ver o que eu vos coloquei aqui. Vêem ou não? Só vemos de meio do país para baixo. Pronto, peço desculpa. É como eu vejo Portugal. Logo. Ai, os mouros! Não, queres ver porque o resto é tão bom que até ficas nervoso. Não, mas eu vou-me ligar aqui e vou-vos mostrar outra foto. Não, mas só para dizer o quê? Que um tema muito interessante é, vejam que a cinza, estamos a falar de temperaturas médias máximas de 16, à volta de 16. Enquanto, vejam que Évora, vem a transição, que é quanto mais cinza, depois amarelo claro, laranja, laranja escuro e vermelho, dá-vos uma boa percepção de que este rácio, proximidade ao mar... Este frigorífico que nós temos está a fazer esta influência... E vejam uma coisa giríssima, que é esta ideia do norte, não é? O norte vai arrefecendo, não há dúvida nenhuma, mas vejam, quando o país engorda, há o grande mito de Porto Alegre, não estou a falar de Serra de Porto Alegre, que o Porto Alegre é mais fresco, mas Porto Alegre está a norte, mas de interior. E num sítio onde Portugal é gordo, quer dizer, Portugal, onde o país é mais largo, quer dizer que
Em Mas vez de estarmos... não conseguimos ver a imagem toda, António, para perceber. Não, mas conseguem pelo menos ver o Alentejo, ou não? Conseguimos. E conseguem ver a costa, não é? Sim. Eu vou tentar fazer aqui um... Não sei se há. É. Joaninha, espera aí que vou só entrar aqui. Pronto. O que é que isto é relevante? O mais importante não é acertar nesta ideia de o que é mais fresco, Évora ou Montemor. Estamos num patamar já muito próximo. Nós podemos projetar, o mais importante é projetar, é perceber porque é que as regiões, o grosso das regiões, são como elas são. A região dos verdes, porque está mais a norte e mais a litoral, é das zonas mais frescas de Portugal e logo a velocidade de maturação é um bocadinho mais lenta. Depois alguém diz, mas chove isto e chove... Já lá vamos, calma. Quer dizer, chove menos, para terem uma ideia, chove menos no Alentejo litoral do que chove em Évora. Isso é confuso para a cabeça da maior parte das pessoas. Mas o que manda, é mais fresco, continua a ser mais fresco no litoral do que em Évora. Por isso, vamos nos manter com temperatura. Em conclusão, o que eu quero dizer com isto que é, o macroclima manda sempre. As zonas mais frescas vão ter vinhos com menos açúcar e mais acidez. Ponto final. Agora, vamos então introduzir uma pequena leia. Vamos falar de brancos. Primeiro, tu tens eu vou servir aqui, Joaninha, fita preta branca. E vou servir... Eu tenho. Mas podes tirar esse mapa, se faz favor. Eu não sei como é que se faz isso. É trocar. Boa. Pronto. E vou servir maçanita branco. Sim. Bem, este maçanita branco, agora vamos começar a juntar coisas, não é? Que é, então, Douro, não é? Se eu falar de Douro... Vamos falar de Douro. Mas Douro aonde? Em Mesão Frio? Ou no Pocinho? Aonde? António, passa lá, mostra lá qual é que é o tamanho da região de onde é que vem, não é? Para as pessoas terem uma... Mais ou menos este bocado aqui, não é? Por isso. Sim. E então, no Douro, o que é que temos? Temos, se estivermos quase junto ao mar, estamos no Baixo Corvo. Exatamente. Quer dizer, vamos lá, Mesão Frio está aqui, não é? A região arranca aqui. Sim, Mesão Frio aqui é estamos no... Verdes e o Douro. Portanto, é o mais junto, o Douro mais junto ao Atlântico possível. Exatamente. E depois, podemos ir, ou seja, podemos estar a... Deixa-me ver aqui a coisa. Podemos estar a 60 km. Na realidade, se eu pegar nisto, estamos à mesma distância que Montemor está do mar, não é? Por isso, deve ser 70 km do mar. Podemos estar a 70 ou podemos estar a 140, 160 do mar. Quer dizer que isto são coisas opostas. Quer dizer, opostas. E, Joaninha, tu, que muito Douro batido, qual é que é a diferença entre uma tinta Roriz, vamos pôr, do Baixo Corvo, de Mesão Frio, ou uma tinta Roriz de Moncorvo, não é? Esse é tramado, porque eu agora dizia que depende. Mas eu vou responder como é que tu queres que eu responda. Mas depende porquê? Desenvolve. Tinta Roriz em Mesão Frio, com maturações perfeitas, com maturações perfeitas, com um tempo de maturação até não muito tardio e que funcionam. E está onde? Diz? E está onde? Pronto. Agora, então, não, mas eu queria respondeste o que eu queria que respondesse. Porque no Douro há dois eixos, ok? Há o eixo de oeste-este e há o eixo das montanhas para o rio. Quanto mais próximo do rio, mais quente. Quanto mais dentro do país, mais quente. E por isso é que é a maior dificuldade de falar de Douro e não se falar de Douros, não é? Todos. São tantos estilos de vinho. Este, curiosamente, tive aqui há pouco tempo um grande geólogo, e isto vem de Poiares, o grosso deste vinho. Hoje, nem de propósito. Contei essa história hoje. Claro, super giro. E ele diz, olha,
quando lhe falei, nós estávamos aqui a ver o terreno aqui, e quando lhe falei de Poiares, ele saiu-lhe a cabeça, mas porquê Poiares? Eu disse, pá, não sei, é uma vinha que está a cerca de 700 metros. Ele, mas tu percebes que Poiares é um clima, é um solo único, num sítio único. E agora vamos às camadas, não é? Que é, o Douro é uma ideia, não é? Mas se nós subirmos 700 metros em altitude, é outra. Mesmo tema, calor, frio. É a mesma base, não é? É exatamente a mesma base. Se vocês pensarem o berço, que se fala muitas vezes, às vezes, o berço do vinho Shiraz, é uma montanha a 1400 metros, muito mais a sul, mas é a 1400 metros. Quer dizer que temos esta ideia, é calor, mas temos um equilíbrio feito pela frescura. E por isso, pensem, o que eu vos peço é, quando tiverem a provar vinhos de Portugal, sejam brancos, sejam tintos, pensem quente-frio. Próximo ao mar, altitude, não é altitude, e não vamos ainda no detalhe, não é? Agora, mas uma coisa que foi fácil foi dizer qual é a zona mais fresca para brancos. Por isso, eu comparando Alentejo com... Uma sanita branco, que é do Douro, e o fita preta, mostra aí, António, fita preta branco, que é do Alentejo, qual destes vinhos vocês acham que vai ser mais fresco? Mas pensem primeiro mais bom. Vou só aqui um comentáriozinho. Uma coisa muito gira que é o... E foi claro o que as pessoas acharam, não sei. Uhum. Não, mas é muito... O Douro, e este Douro, é um Douro mesmo crocante, não é? Este é o Douro, este maçanita branca é um Douro de... Da Good... É. Mas curiosamente, vou só dizer aqui, Joaninha, não quero dizer nada. António Fita Preta, 12,5. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra, porque tu usas água nas tuas vinhas, eu não. Não, as minhas vinhas, Joaninha, as minhas vinhas de branco são de sequeiro. Ah, tá bem. Vamos a isto. Tem mais níveis de acidez, mais frescura. E é sim, senhor, em termos de percepção, uma sanita branca é mais fresco. A Joaninha está com pronúncia do norte. Eu também acho que quanto mais, uma sanita branca está com, 13,5. Mas não se sente nada, é uma delícia. Bebes Por acaso mais. não, está crocante. E com menos faz o efeito final, principal da vida. Pensa assim. Há uma sensação de fruto mais básico, mais primário, mais elementar. Coitadinho. Oh, rapaz, tu também, olha, faz-te fino que andas distraído. Ok, então, Joaninha, estamos a 7 minutos. Pronto, esta é uma ideia... Agora, diz-me, desculpa. Diz. Ok. Eu vou-vos dizer uma coisa, sabem porque ele tem 12,5? Porque aquilo é tão quente que ele tem que vindimar cedo. E por isso, com menos grau. E aqui entra outro fator, que é a ação do homem. Apesar de ser uma região que é a mais quente de Portugal, eu posso vindimar mais cedo. E se eu vindimar mais cedo, não vou ter tanto aquelas curvas que ele desenhou tão bem naquele quadrinho. Aquela curva do açúcar não é tão grande, não degradei tanto ácido e, portanto, fico com vinho com menos grau e mais acidez. Hã? É mais ou menos isso, Joaninha, mas eu juntava, agora fora de brincadeiras, eu juntava uma ideia, que eu acho que tu estás certa, uma ideia de uma certa impossibilidade que nos é dada pelas vinhas velhas, não é? As vinhas velhas misturadas, elas dão-nos uma certa impossibilidade de escolher esse momento da maturação fenólica, não é? Por isso, as vinhas modernas, que são por casta, de certa forma, dão-nos a possibilidade, não é? De escolher a maturação que nós entendemos perfeita. Claro. Não é? E quando elas eram misturadas, não é? Na realidade, tu não podes, tens que escolher o conjunto, não é? Tens mais uma ferramenta e usas a ferramenta como entendes, não é? Quer dizer, podes usar a ferramenta como entendes. Eu estou de acordo contigo que
o nosso Fita Preta Branco não é um reflexo da região. É um esforço de tentar ter a textura da região com a frescura da região. E isso tem a ver, como estou de acordo, com um desacerto de maturações, com encontrar castas que são um bocadinho menos maduras. Mas é engraçado, António, uma das minhas melhores amigas é grande fã dos meus vinhos, chamas vinhos com frutinha. E ela comprou Fita Preta Branca. Depois eu cheguei lá à casa e ela disse, pá, não gosto nada. E eu disse, mas porquê é que não gostas? E ela disse, é porque este vinho tem volume, tem textura, tem... Eu acho que é por isso que o António gosta muito dele. E é isso mesmo. Tem mais dimensão, todo ele muito mais montado. Acho fresco na mesma. Mas não é tão... Mas é mais terciário, Eu acho que quando eu uso a palavra primário, que era em provocação, como é óbvio, é uma versão... Eu acho que o Maçanita Branca é mais alvarinho, não é? É mais cru no nariz, é mais... Alvarinho, estou a dizer no sentido de vinhos puros, vinhos... E eu diria que o Fita Preta Branca é muito mais terciário, é muito mais... É de castas mais neutras e por isso é mais... Hã? Temos 4 minutos. 4 minutos, muito bem. Ok, então, para brancos, se para brancos é dramático pensar verdes versus Alentejo, que nós não produzimos vinhos dos verdes, por isso não estamos a mostrar um vinho dos verdes, ficaria-nos muito bem, mas ainda não estamos aí. Mas se pensarmos tintos, então ainda é mais dramático. Quer dizer que... Claro. Então, que região de tintos, se nós formos escolher a região de tintos mais fresca, não é? Óbvio que nos verdes faz vinhão, não é? Óbvio que nós sabemos isso. Hoje tive conversas giríssimas sobre esse tema, que é o vinho que se bebe, não é? Como nos Açores, o que se bebe é o tinto. O branco faz-se para vender. E como no Douro, não é? Há o vinho e há o vinho de consumo. Há o vinho que se faz para vender, que é o vinho do... E há o vinho tratado, não é? O vinho do Porto. E o vinho de consumo, que é o que se faz para beber. E nos Açores a mesma coisa. O vinho branco faz-se para vender, não é? Uva branca. E a uva tinta, que é o vinho de cheiro, faz-se para beber. Que é muito engraçado. Mas pronto, isso é uma à parte. Mas pensando aqui, se nós formos escolher a próxima região, não é? Temos esta região, temos que escolher esta região aqui, que é a próxima região que é mais a norte, a região de vinhos que é mais a norte e mais litoral. E estamos em que região? Malta, em que região é que estamos? Mais a norte e mais litoral, sem contar com os verdes, não é? Onde é que teremos os tintos mais frescos do país? Quem quer andar um bitate? Vinho verde. Não contando. Não vamos entrar nos verdes, porque efetivamente não há produção de verdes, mas não... Aqui o Diogo diz bairrada. Então, bairrada. Mais litoral. Tem mais litoral. Bairrada. Olha, nem de propósito. Vou abrir aqui uma coisita dessa região. Muito bem. É lá. Bairrada. Por isso, eu diria que se nós tivéssemos que escolher uma região antípoda do Alentejo, seria Bairrada. Ou seja, quero dizer que este é um dos grandes desafios para nós. A explicação do Master ter feito a vaga ao sol. É claro. Aquela casta para o sítio menos provável, menos lógico do país, não é? Mais antípodo da Bairrada. António, 1 minuto e meio. Malta, não se esqueçam de ir ao nosso site www.maçanita.com e escolham o terroir para fazerem este ensaio. Têm um código promocional que é #PerceberPortugal. Pimba! Agora és tu, falta 1 minuto. Ok, então antípoda no sentido que é uma região fresca, é uma região que tem mais influência marítima, é uma região que tem mais chuva, por isso é uma região mais fresca do que o Alentejo. No Alentejo conseguimos, a expressão francesa é gorgé de soleil, cheios de sol, cheios de calor. E temos vinhos que têm uma certa... São carnudos, são concentrados, são texturados. E na Bairrada, o que é que temos? Temos um tipo de quê? De natureza. Quer dizer, não estou a dizer que não se pode fazer coisas diferentes. São vinhos que são mais tensos, mais ácidos, com menos álcool. Por isso, esta é a lógica. E pensem, isto não é estilístico. Isto é terroir. Quer dizer, que esta ideia de que terroir é sentirmos de onde vem. Se um vinho sabe a quente, ele vem de uma região mais quente.
se o vinho sabe a frio, ele vem de uma região mais fria. Eu acho que é um bocadinho que nos queria transmitir e é, de certa forma, provarem os vinhos, beberem os vinhos desta forma. Tínhamos aqui muito para falar, eu pensei que com a Joaninha que nos ia É o faltar...